Meus amados irmãos, é muito bom estarmos aqui, e vermos tantos homens buscando ao Senhor logo pela manhã. Olha, eu dou graças a Deus pela tua vida, aqui diante desse Deus de poder. Nós não estamos diante de homens, nós estamos diante de Deus. E eu queria dizer uma coisinha antes de ir aqui ao que eu quero falar. Eu queria dizer o seguinte, que por que eu vou falar isso? Porque existem novos, existem velhos, existem talvez alguns que ainda não são cristãos, não fizeram ainda assim: eu quero aceitar a Jesus como meu Salvador e como meu libertador. Ainda não o fizeram, mas estão entendendo as coisas de Deus. Então, o que eu vou falar aqui, para mais velhos fica mais fácil, para mais novos e para jovens é mais difícil. Mas eu quero dizer o seguinte, que Espírito Santo, isto é, entendimento de Deus separado do mal, no meu entendimento, não é possessão, é processo. É processo. Tem início, meio e fim. Eu gostaria que fosse possessão, porque aí independe de mim. Entrou, eu não preciso fazer mais nada. Ele faz tudo por mim. Só que tem uma coisa, irmãos. Nós temos livre-arbítrio. E nós podemos escolher o que queremos. Então entendam isso. Por isso que não é possessão, é processo. O Senhor vai fazendo na nossa vida, e eu vou me libertando das coisas que atrás ficam e seguindo para o alvo, Jesus. Entendam isso. Então, quando a gente vem e entende isso, a gente sabe que o Senhor vai dando pelo seu Espírito a condição de eu ir caminhando, prosseguindo, entendendo, colocando em prática os princípios de Deus, capacitados por quem? Pelo Espírito Santo. Então é esse entendimento que vem sobre o meu entendimento que me capacita para que eu continue caminhando e deixando as coisas. Por quê? Porque a cada momento o Senhor e o Espírito Santo vai dizendo: olha, Alzimar, isso aqui não é bom para você, deixa isso também. E eu entendo que aquilo está fazendo alguma dificuldade na minha vida e vou deixando, né? Então é uma caminhada diante do Senhor, para você que é novo, para você que já é velho na fé e para você que é jovem. Isto faz com que, quanto antes eu souber do que o Espírito Santo pode produzir na minha vida, menos dificuldades eu vou ter na minha caminhada, menos problemas e marcas eu vou ter, e isso vai me facilitar para que eu possa caminhar na presença de Deus sem grandes problemas. Então você que está aí jovem diz assim: não, mas ele está falando isso porque ele já é velho. Ele está falando isso porque já é velho. Vejo tantos jovens aqui. Eu quero dizer o seguinte: eu busquei andar na presença do Senhor quando eu era adolescente. E o Senhor me livrou de coisas tremendas. Não fui marcado por tantas coisas que hoje eu tenho menos lutas, porque não fui marcado pelo inimigo aqui no meu cérebro. Então entendam isso, jovenzinhos, vocês que estão aqui. Se vocês ouvem, se vocês colocam em prática, vocês se livram das marcas que não precisam ter, que vão dificultar a vossa caminhada na presença de Deus. E a outra coisa que eu quero falar
é que a palavra de Deus é viva. Quando eu digo que a palavra de Deus é viva, o que eu estou falando? O que eu estou falando? Eu estou falando que Deus, ao eu ler a palavra, Deus pode me dar uma revelação, uma direção. Ao você ler aquele mesmo texto, Deus pode te dar outro, e ao você ler aquele mesmo texto, Deus pode te dar outra. Só que tem uma coisa: essa palavra que Deus deu para você, que Deus deu para você, que Deus deu para mim, não pode contrariar o todo da palavra de Deus. Esse é o ponto. Por isso que ela é viva. Ela é viva, porque o Senhor pode falar contigo, comigo e com Ele. E o que Ele fala com nós três é mais do que o que Ele falou só comigo. Você entende isso, meu irmão? O que Ele fala com nós três é mais. Por isso nós somos corpo. E no corpo nós temos muito mais variedade de dons. Então Deus usa um, outro e outro, para que a gente retenha o melhor da palavra de Deus. Só que nunca esqueçam de uma coisa: se Deus te dá uma revelação sobre alguma coisa e não bate com o todo da palavra de Deus, não é revelação de Deus. Porque a palavra não se contradiz do início ao fim, do Gênesis ao Apocalipse. Ela é vida, e vida com abundância. Então eu gostaria de trazer essas duas coisas. Por quê? Porque senão às vezes a pessoa, o irmão ou mais novo, diz assim: puxa, mas esse pastor disse uma coisa, esse líder disse uma coisa, e o pastor ou meu líder disse outra. Entendeu? E às vezes a gente fica até meio assim equivocado. Poxa, mas não diz uma coisa. É porque a palavra de Deus é viva. Você lê um livro, e eu digo assim: olha, tenho aqui um livro para você ler. Aí eu vou dar para o meu irmão, ele diz assim: ah, mas eu já li esse livro. Agora, a palavra de Deus, você pode ler quantas vezes quiser. Nunca você vai dizer assim: não, eu não preciso mais. Por quê? Porque ela é viva. Ela é viva. Ela sempre traz um conteúdo para a tua vida eficaz. Senhor, obrigado, Senhor, por esse momento tão especial, em que temos vários homens, mais velhos, mais novos, jovens, aqui diante, Senhor Deus, de Ti, para podermos discernir um pouco mais da Tua palavra, Senhor, e sermos edificados, termos armas, Senhor, para lutarmos contra o inimigo e vencê-lo, porque é questão de vida ou morte. Então, Senhor, dá-nos graça, que Tu estejas me usando na Tua misericórdia. A Tua misericórdia esteja me usando, Senhor, me dando condições e abrindo os nossos ouvidos para ouvirmos a Tua voz. O que eu vou falar, Senhor, precisa primeiro ter feito efeito em mim, para que faça efeito nos meus irmãos, Senhor. Não podemos falar o que não vivemos. Senhor, nós queremos Te honrar. Então fala nesta manhã comigo e com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu primeiro vou fazer aqui um desenho para que haja um entendimento melhor do que eu vou falar.
Eu vou falar sobre espírito, alma e corpo, porque a partir disso giram todas as coisas. A partir disso. Então eu vou fazer aqui um desenho rápido. Eu não sou bom em desenho. Irmãos, então vamos lá. Eu vou falar sobre espírito, alma e corpo. E eu gostaria de aqui dizer algumas coisas antes de a gente tecer os comentários sobre isso. Eu queria dizer o seguinte, que o nosso cérebro, ele é habitado por um entendimento, por uma compreensão, por uma inteligência, que é o nosso espírito. Está aqui. Ele é habitado. Ele é habitado. Viu? A diferença entre nós e os próprios animais é que nós temos entendimento e eles têm instinto. Essa é a grande diferença. Então, o que é instinto? É uma atividade que ela é automática, hereditária em cada espécie. Então, os animais têm instinto. E nós temos compreensão, nós temos entendimento. Eles não. Eles foram feitos assim por Deus. Então, é essa grande diferença que faz com que nós possamos ter escolha, né? Então, para a gente falar sobre o espírito humano, eu não vou ler, mas em Jó 32, 8, Jó 12, 9 e 10, Eclesiastes 8, 8, Eclesiastes 12, 7, Tiago 2, 26, e também aqui em Zacarias 12, 1, fala sobre o Espírito. E deixa claro esta divisão aqui. Deixa claro. Não vou ler agora. A gente pode até ler aí, se alguém pode ler aí, Jó 32, 8. Alguém pode ler? Alguém tem a palavra para ler?
Há, porém, um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz entendido, o faz com entendimento, o faz com livre-arbítrio para que ele escolha o que ele quer. Olha que coisa. Então, todos esses aqui versam sobre isso. Então, o homem natural age conforme Eclesiastes 8:11. Por quê? Porque ele pensa desse jeito. Vamos ver aqui Eclesiastes 8:11. Ele diz assim: visto como se não executa logo juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Olha que coisa. Então, como não vem imediatamente o castigo, o filho do homem está disposto a praticar o mal. Que coisa tão tremenda. Isso partiu de quem? Lá de Adão. Então o homem ficou disposto a estas coisas. Por isso que Deus precisa entrar nessa situação através de Jesus. E vejam uma coisa, quando Jesus foi batizado, veio sobre ele o que depois do batismo? Veio sobre ele o que? Veio o Espírito Santo. É o Espírito Santo que te capacita e que me capacita a sermos vencedores contra as astutas ciladas de Satanás. É o Espírito Santo. Não existe outra condição, irmãos, de nós sermos mudados na nossa mente, no nosso interior, a não ser pelo sangue de Jesus e pelo Espírito de Deus em nós, que recebemos a partir do momento que somos batizados. Jesus precisou ser batizado para depois ir para o deserto. E ao ser batizado, ele foi para o deserto e venceu a Satanás. E te deu e me deu a condição de vencermos a Satanás. Então, quando eu sou batizado, o sangue de Jesus me lava do meu passado. O Espírito de Deus vem sobre mim. Isto é, o entendimento de Deus no meu entendimento e me capacita para que eu seja um cristão vitorioso no tempo, processo. Aí você diz, bom, então se é um processo, eu posso amarrar esse negócio aqui e devagarzinho, irmãos. O processo é para que no menor tempo possível eu vá escapando das coisas que não convêm para manifestar a glória de Deus. Então, o homem natural pensa isso. O homem espiritual já pensa de outro modo. O homem espiritual pensa aqui, olha, em Eclesiastes 12, logo em seguida, 13 e o 14. Diz assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Olha que coisa, que palavra! Não tem jeito. Então, meus irmãos, eu tenho que entender que esses 80 anos que nós temos aqui em média é um ponto na linha da eternidade. Muitas vezes eu fico agarrado a isso. Não, mas eu quero fazer isso, mas eu quero fazer aquilo, mas eu quero fazer coisas que não convêm a quem conhece a Deus. Mas eu fico agarrado e não me lembro que eu estou perdendo
eternidade com Deus. Esses 80 anos passam rápido e eu já estou perto. 70 anos passou. Eu dou graças a Deus e eu me agarrei do Senhor Jesus, do Espírito de Deus, para prosseguir todos estes anos da minha vida sem voltar atrás. O nosso problema, meus irmãos, é não voltarmos atrás, é deixarmos que o Espírito de Deus faça a obra ao longo do tempo. Perdão, pus muito perto aqui. Então, meus irmãos, vamos deixar com que o Espírito de Deus faça essa obra nas nossas vidas, né? Então, eu tenho outros também para ler, mas não vou ler, né? Então, o espírito humano comanda. O espírito humano comanda a alma, e a alma produz a ação. O Espírito Santo comanda a alma, e a alma manda para o corpo para que ele produza a ação. Então, é uma coisa em cascata. O Espírito recebe, manda para a alma, e a alma produz a ação através do corpo. É por isso que o Espírito de Deus quer usar o nosso corpo como templo do seu Espírito, para que manifeste a glória de Deus aqui nesse tempo presente que estamos andando diante dos homens. Que coisa tremenda! Então, meus amados irmãos, a alma é a interface, então, entre o espírito e o corpo. A alma é a interface. A gente fala tanto, né, em vaidade, coisas assim. O que é vaidade? É aquilo que é mortal, é aquilo que é transitório. Muitas vezes nós damos tanto valor às nossas coisas, ao nosso eu. Vaidade, transitório, aquilo que é mortal. Nos agarremos àquilo que é eterno, àquilo que é realidade espiritual. Estamos inseridos no corpo de Cristo e o Espírito de Deus trabalhar em nós, em nossa mente. Quando eu coloco aqui Espírito, o Espírito pode habitar aonde? Na massa cinzenta, que é onde eu compreendo as coisas, onde eu tenho entendimento. Eu não tenho entendimento no coração. Quando a palavra de Deus fala de coração, ela fala de uma sensibilidade maior para um lado ou para o outro. E está falando do quê? Do meu entendimento. Está falando do meu entendimento, né? Do coração procedem as coisas, diz a palavra de Deus. É daqui que procede? É daqui. É daqui. Então, meus amados irmãos, começamos aqui a compreender mais assim algumas coisas. Então, o livre-arbítrio reside onde? Reside no meu espírito, no meu entendimento. Ali reside o livre-arbítrio. Livre quer dizer o quê? Sem limites. Arbítrio quer dizer o quê? Resolução, dependendo da vontade. Eu produzo a vontade que eu quero aqui, no meu entendimento. Eu tenho vontade de tal, produzir aqui, vou fazer. Então, irmãos, a gente precisa ir entendendo
as coisas para poder ser facilitado nas coisas que Deus quer fazer na nossa vida. Então, a alma é aonde residem é a sede das paixões, desejos, emoções, sentimentos. São essas coisas que gerem a nossa vida, meus irmãos. São essas paixões, desejos, emoções e sentimentos que gerem a nossa vida. Eu vou só dizer aqui para vocês, isso aí qualquer um pode pegar em qualquer um dicionário e ver isso que eu vou vir e falar. Olha só, paixão, porque muitas vezes a gente vê uma palavra e não entende o significado dela realmente. Então diz assim, só, paixão, sentimento intenso e geralmente violento, de afeto, de ódio, de alegria e muitas outras coisas mais. A gente pensa que é só de amor, mas é de qualquer coisa aí. E aí diz assim, que dificulta o exercício de uma lógica imparcial. Outra coisa, né? Paixão, grande predileção. Eu tenho paixão por futebol. Grande predileção, né? Agora, eu tenho paixão por Jesus. Está falando de coisas temporais e de coisas eternas. Que coisa tremenda, que diferença entre os 80 anos e a eternidade. Não é que a gente não pode gostar, não. E o Evandro gosta muito, pastor Evandro gosta muito de futebol, isso é muito bom, né? E tem muitos aqui, né? Mas isso não tem nenhum problema, mas olha, como é bom eu ter paixão por andar nos caminhos de Deus, por ser uma testemunha viva do Senhor. Agora, o que é o desejo? Eu vou ler lá em Romanos 7, 5. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei obravam em nossos membros para darem frutos para a morte. Olha que coisa! As paixões da nossa carne obravam fruto para quê? Para a morte. Eu vou entrar aqui. De onde vêm as tuas paixões, os teus desejos, as tuas emoções, os teus sentimentos? Vem do Espírito Santo ou vem do próprio inimigo? Falemos mais claro, Satanás, diabo. Essa é a grande diferença. Você e eu estamos aqui porque as nossas paixões, os nossos desejos, as nossas emoções, os nossos sentimentos vêm do Espírito de Deus, vêm do entendimento de Deus sobre o nosso entendimento. E essa a grande diferença, é essa a grande oportunidade de você e eu sermos diferentes e manifestarmos a glória de Deus. Que coisa tremenda! Então, vejam só o que é emoção: alteração de estabilidade, agitação, comoção, reação psíquica e física em fase de determinada circunstância ou objeto. Então eu me fixo a uma coisa e emocionalmente, psiquicamente, eu sou abalado para conseguir aquela situação. Olha que coisa tão tremenda, né? Então a gente precisa ter todo cuidado. E o sentimento, o que é? Os sentimentos, disposição
afetiva, sensibilidade, outra coisa, estado afetivo que tem por antecedente imediato uma representação mental. Então, estas coisas é que nós precisamos entender. Então, a alma precisa de se converter. A alma. Quando a alma vem e se converte? Quando eu recebo do meu espírito, do Espírito Santo no meu espírito, na minha massa encefálica, onde reside o meu espírito, que é a diferença entre o homem e o animal, para que a minha alma receba da parte de Deus paixões, desejos, emoções, sentimentos e passe para o corpo, a fim de que ele produza o quê? Produz os frutos do Espírito. Coisa tremenda. Onde estão esses frutos do Espírito? Gálatas 5:16 em diante. Frutos do Espírito e obras da carne também. Obras da carne também. Então veja só, como é bom quando eu entendo que as minhas paixões, os meus desejos, as minhas emoções, vindo de Deus, produzem no meu corpo o fruto do Espírito e não as obras da carne. E nós vamos ler aqui. Então, meus amados, precisamos ter esta noção, sabe, irmãos? Precisamos ter esta noção. E a outra coisa que eu quero vir dizer é que tal entendimento carnal ou espiritual, qual a inclinação da carne ou do corpo. Qual entendimento carnal ou espiritual, tal a inclinação do corpo, espiritualmente ou carnalmente. Meus irmãos, essas coisas, elas resolvem a nossa vida com Deus. Você não veio aqui nesse domingo, pela manhã, para perder tempo. Nós viemos aqui para podermos trocar ideias, cobrirmos-nos uns aos outros, para que sejamos cristãos vitoriosos. Não adianta eu ficar aqui e dizer, Deus, olha, tudo bem, estou aqui pagando uma penitência. Senhor, eu estou ouvindo palavras de vida eterna. Não é o Alzimar que está falando, é a tua palavra quem diz. Não é o homem, meu irmão. A palavra de Deus é vida. Então, sabe, irmão, aqui reside o quê? O livre arbítrio. Eu sou livre para escolher o que eu quero. Como é importante eu saber que o livre arbítrio reside no meu entendimento e que livre é sem limites e arbítrio é resolução, dependendo da minha vontade. Então a minha vontade tem que estar submissa à vontade de Deus. O que diz a palavra lá em Filipenses 2:13? O querer e o efetuar é de Deus sobre a minha vida, segundo a sua boa vontade. Olha que coisa. O querer e o efetuar. Opa, então, pastor, então, Alzimar, então não existe livre-arbítrio, porque se o querer e o efetuar é de Deus segundo a sua boa vontade, então não existe livre-arbítrio. Só que o versículo anterior diz assim: se obedecerdes. O 12. Filipenses 2:12. Se obedecerdes. Então, meus irmãos,
A obediência a Deus é a prioridade para que o Espírito de Deus venha sobre mim e dirija a minha vida, os meus atos, o meu pensar, o meu agir, o meu falar, o meu olhar, o meu caminhar por este mundo. Que coisa! Como isso é profundo! Como isso muda a nossa vida! Como isso traz autoridade para anunciarmos este evangelho, estas boas novas de salvação. Então eu gostaria de ler. Nós vamos aplicar aqui. Deus. Antes, eu vou ler Romanos 8. Muita gente lê Romanos 7 e diz assim, mas olha Paulo falou isso, Paulo falou aquilo. Paulo falou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O mal que eu quero, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu quero eu não faço. Eu faço, o mal que eu não quero eu faço. Oxa, se Paulo estava assim, e eu então? A gente sempre tenta arranjar uma desculpa. Por quê? Porque eu não li o 8. Quando eu leio Romanos 7, é uma coisa. Quando eu leio Romanos 8, Paulo estava chamando atenção para a fraqueza do homem, mas para o que o Espírito pode produzir no homem. Que Espírito? Espírito de Deus no meu espírito, entendimento de Deus separado do mal no meu entendimento. É isso que o Espírito de Deus quer produzir em mim. Então vamos ver se o que está escrito aqui casa com esse desenho, com essa palavra. Vamos ver se casa. Então diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é segundo a carne? Dirigido pelo inimigo, por Satanás, pelo diabo. O que é andar segundo o Espírito? É andar no entendimento de Deus, separado do mal, capacitado pelo Espírito Santo. Essa é a grande diferença. E aí ele continua: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Onde que eu fui livre da lei do pecado e da morte? A partir de que eu desci as águas e me tornei uma nova criatura. Aí começa o processo do Espírito de Deus na minha vida para me libertar das coisas que outrora me amarravam. Está lá. Puxa, que bom. E aí ele continua e diz assim: a minha versão é da Arque, hein? É da Arque. Para não ler uma coisa, eu leio uma coisa e lá está escrito. É o Arque. Almeida, Revista e Corrigida. Aí ele diz assim: porquanto o que era impossível à lei, como estava enferma pela carne. Como que a lei estava enferma pela carne? Adão caiu, foi colocado a lei. O homem por si só não conseguia cumprir a lei, porque ele não tem força para vencer a morte que está dentro dele, o inimigo que está dentro dele. Ele só tem força através de quem? De Jesus, do Espírito de Deus, que já venceu o inimigo e te faz e me faz vencedor também. Olha que coisa. Então ele diz assim, olha
Olha aqui, agora vamos entender. Porque o que era impossível à lei, é o que eu expliquei. Visto como estava enferma pela carne, Adão, né, Deus enviando o seu filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Jesus precisou tomar a nossa carne, passar pelas nossas lutas, para entender e poder nos dar condição de, pelo seu Espírito, que nós sejamos vencedores. Que coisa tremenda! Aí ele continua e diz assim: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Os que são comandados pelo inimigo inclinam-se para as obras da carne. Mas os que são comandados pelo Espírito de Deus inclinam-se para o fruto do Espírito. E nós vamos ver o que é o fruto do Espírito. Ainda dá tempo. Estou correndo aqui. Porque a inclinação da carne é morte. A inclinação que vem do inimigo é morte. Olha, mais claro que isso não dá. A inclinação adâmica, nós somos adâmicos, viemos de Adão, fomos marcados pela morte espiritual. Só Jesus pode nos ressuscitar e dar o seu Espírito, para que sejamos vencedores. Só Jesus. E isso ele vai fazendo no tempo, que você e eu deixemos o Espírito de Deus agir em nós o mais rápido possível. Menos marcas, menos lutas, menos situações de confronto. Aí ele continua e diz assim: portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Isso aqui fica muito claro, né, irmão? Isso fica muito claro aqui, esse desenho. Aí ele diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então, meu irmão, é momento de nós dizermos assim: Espírito de Deus, eu estou entendendo o que tu queres da minha vida. Se é que o Espírito de Deus habita em nós, não. Senhor, o teu Espírito habita em mim e eu tomo posse. Eu tomo posse. Eu não vou deixar passar as oportunidades de tu me modificares nas coisas que eu preciso ser modificado. Isso é muito duro, meu irmão. Mas estas coisas resolvem a nossa vida espiritual com Deus, para que a gente não fique perdendo tempo, meu irmão. Chega de perder tempo. Aí ele diz assim: e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, em Adão nós estávamos mortos, mas em Jesus eu sou vivificado, porque Jesus cumpriu a justiça e passou essa justiça para mim e para você, a fim de que nós possamos nos valer dela diante de Satanás. Que coisa tremenda! E aí ele continua e diz assim: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então, existe uma consciência de que nós estamos já assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A justiça dele me justifica diante do Pai, e eu sou justo porque tomo
a justiça de Cristo sobre mim. Que evangelho, que boas novas! Aí ele continua e diz assim: de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Então eu não sou devedor ao inimigo, eu já sou nova criatura, eu já sou manifestante da glória de Deus. Aí ele diz assim: porque se vivermos segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então é por isso que a palavra de Deus diz que o caminho é estreito e que temos que empregar força para entrar pela porta. Quem é a porta? A porta é Jesus. Ele é a porta da salvação. Temos que empregar força. Por quê? Porque não é fácil. Mas é questão de eternidade com Deus. Ou míseros 80 anos de altos e baixos, e coisas boas e coisas ruins, e por fim morte, e morte espiritual, eterna, longe da presença desse Deus de poder, que fez esse plano para que você e eu pudéssemos escapar dessa maldição que foi lançada através do homem adâmico, do erro de Adão. Mas que Deus proporcionou um plano B. Quando Deus colocou o homem lá no Éden, já tinha o plano A e o plano B. Se o homem fosse obediente, plano A. Se o homem fosse desobediente, Deus não é pego de surpresa. Se o homem fosse desobediente, plano B. Jesus, diz a palavra, na plenitude dos tempos, vem e faz outra vez uma ligação a Deus. O que Deus queria lá no início, eternidade com Ele. Jesus vem e promove no nosso tempo de vida essa volta ao que Deus queria lá no início, eternidade com Ele. Que coisa tremenda! Que plano resgatador! E aí ele diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Os filhos de Deus têm o quê? E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Meu irmão, não é fácil a luta contra paixões, desejos, emoções, sentimentos, não é fácil, mas Deus pode te dar, pode me dar a condição de sermos vitoriosos e de estarmos na eternidade com o Senhor. A graça dá essa condição. E terminando, eu vou ler Gálatas 5. Gálatas 5 é muito assim, muito importante que nós entendamos isso. Gálatas 5 fala das obras da carne e do fruto do Espírito, para terminarmos. 5:16 diz assim:
Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Andai sobre o comando do Espírito de Deus, no teu espírito, e não cumprireis as obras da carne. Não cumprireis, diz aqui, a concupiscência. Sabe o que é? Sabe o que é concupiscência? Desejo carnal. Desejo, está aqui, olha. O espírito passou para a alma provocou um desejo carnal. Um desejo espiritual, através de Deus. E aí ele continua e diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito. A carne, o corpo, o entendimento cobiça contra o espírito. Vai de encontro ao espírito. E o espírito com letra maiúscula, que é o Espírito Santo. Aqui você veja lá que é com letra maiúscula. E o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Olha a luta que está aqui. Então, quando o Espírito de Deus é o teu comandante, é o meu comandante, a carne está sobre rédeas. Ela pede uma coisa e eu faço outra, cumprindo o que Deus quer na minha vida. Coisa tremenda isso, meus irmãos. Aí ele continua e diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Por quê? Se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque o amor ágape, que o Espírito de Deus derrama sobre o meu entendimento, faz com que eu tenda a cumprir a lei. Se eu tenho o amor ágape, que é o amor que Jesus teve pela tua vida e pela minha vida, se eu tenho esse amor ágape derramado pelo Espírito de Deus, que é o fruto do Espírito, eu sou capacitado a amar de tal modo que eu não vou cometer coisas que não convêm àqueles que conhecem o poder de Deus. Isso é palavra de Deus, irmão. Não é palavra do irmão Osimar, é palavra de Deus. Ela me enquadra. Ela te enquadra também. Mas isso é para livramento, é para a eternidade, não é um peso. Eu podia falar de coisas só muito boas aqui. Oxe, irmão, você vai assinar um negócio, você vai ganhar, você vai acertar, não sei o que, você vai ganhar. Você vai casar com a mulher mais bonita. Você vai isso e aquilo. Mas, irmãos, isso passa. O que nós temos que falar aqui, gastar esse tempinho pouco, é de eternidade com Deus. E aí ele diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Aí começa. Aí ele diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Meu Deus, eu não quero ficar no banco fazendo número e não entrar na eternidade com Deus. Eu quero estar no culto de Cristo, abençoando vocês, sendo abençoado por vocês.
e entrar na eternidade. Um dia nós nos encontrarmos lá e festejarmos esta tão grande salvação em Cristo Jesus. Você entende, meu irmão? Você entende? E aí ele diz assim: mas o fruto do Espírito começa com caridade. Essa caridade lá no original está amor ágape. Por que aqui está caridade? Porque quando eu faço uma caridade, eu não espero nada de volta. Eu sei que a pessoa não tem meios de me dar nada de volta. Por isso, o amor ágape é colocado aí como caridade. Então, sabe, mas o fruto do Espírito é caridade. E quando eu tenho o amor ágape produzido pelo Espírito Santo, no meu espírito, eu usando o meu livre-arbítrio, dizendo: Senhor, eu quero, me enche do teu poder, me enche do teu Espírito, me capacita. Então o Espírito de Deus vem sobre mim, me capacita para o fruto do Espírito, e começa com amor ágape. E se eu tiver o amor ágape, meus irmãos, eu posso ter todos os outros frutos a partir do amor ágape, porque ele é pleno, ele atinge todas as coisas, como Jesus atingiu todas as coisas da sua plenitude com amor ágape. Eu posso ser preenchido com amor ágape e ser um vitorioso, e aí eu posso ter estes frutos aqui. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e contra estas coisas não há lei. Se o Espírito de Deus está em mim, a lei não pode mais me enquadrar. Jesus já pagou e me deu a condição de eu, no processo, ser um vitorioso. Amém, meus irmãos? E aí ele termina e diz assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências, desejos carnais. Olha aí. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões, alma, sede que está na alma, paixões e concupiscências, desejo carnal. Crucificaram a carne com suas paixões e desejo carnal. Se vivemos em espírito, se vivemos, veja lá, que aqui é espírito com letra maiúscula. Se vivemos inseridos na condução do Espírito de Deus sobre o nosso espírito, andemos também em espírito. Então, se vivemos em espírito, andemos em espírito. O andar é colocar em prática esta verdade da palavra de Deus. Então, eu termino aqui, meus amados, esta palavra, esperando que haja um entendimento e que possamos colocar em prática, deixando com que o Espírito de Deus haja no meu espírito e a alma possa produzir coisas que o corpo manifeste a glória de Deus com esses frutos do Espírito. As obras da carne são execradas, são lançadas fora, e o rejeito, tendo condição que o Espírito me dá de rejeitar. Que você tenha entendido esta palavra e tem conseguido digeri-la, para que o Espírito de Deus te dê a condição de colocar em prática. Fique em pé, para que a gente possa orar. Não se levante, porque outro se levantou.
Nós estamos diante de Deus que vê todas as coisas. Os nossos olhos podem ver, mas nós não julgamos nada. Quem julga é Deus. Por isso que Jesus falou, né, que ele não julgava nada. Por isso que Jesus falou para o moço rico, né? Como é que é? Me deu um branco aqui. O versículo era... Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus diz assim: bom somente um, meu Pai que está nos céus. Olha que coisa. Por que Jesus falou bom somente um, meu Pai que está nos céus? Porque Jesus é Salvador, mas também aquele que não se achega a Ele não chega à presença de Deus. Então Ele é um juiz, Ele tem que julgar. Então através dele eu entro, sem Ele eu fico fora da eternidade com Deus. Então por isso que Jesus falou, que Jesus deu essa resposta: bom somente um, meu Pai que está nos céus. Senhor Deus, está aqui, Senhor, a tua igreja, homens que poderiam estar em tantos outros lugares, Senhor, mas estão na tua presença, Senhor. Vem buscar de manhã a tua presença e vem ouvir a tua palavra e vem se comunicar como o corpo de Cristo e vem para abençoarem uns aos outros, Senhor. Nesse momento eu declaro sobre estes teus servos do Deus Altíssimo, a tua manifestação, o teu Espírito, o teu entendimento sobre os seus entendimentos, produzindo, Senhor, o fruto do Espírito em abundância e capacitando a cada um, Senhor, para ser mais que vencedor. Senhor, aquele que o inimigo está falando, não, isso é duro, isso é impossível, isso não dá, Senhor, tem misericórdia e faz a tua obra. Convence, Senhor, de que tu és todo-poderoso. O poder está nas tuas mãos e o teu Espírito está sendo delegado agora, preenchendo, capacitando, animando cada um destes jovens, cada um destes de meia idade, cada um destes mais velhos a serem mais que vencedores. Nós os abençoamos como parte do corpo de Cristo e declaramos sobre cada um a tua unção, a delegação dos atributos de Deus, que é a tua unção sobre cada um deles, sobre a minha vida, para sermos mais que vencedores, em nome de Jesus. Obrigado por esta oportunidade, Senhor, de estarmos juntos nesta manhã. Amém, amém e amém. 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 Glória a Deus. Glórias ao Senhor.